Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilharam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro e começou a gritar: O que é que você tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Você veio para nos prender! Eu sei quem você é! Cale-se! Você é o Santo de Deus! Cale-se! E saia deste homem! Agitando-o violentamente, saiu dele. Ficaram todos admirados e perguntavam uns aos outros: O que vem a ser isso? Uma nova doutrina com tal autoridade que manda nos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Milagre! Milagre do Senhor! Milagre! 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 Deus seja louvado, meu filho querido! E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Queridos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos reunidos, por assim dizer, para meditar o Evangelho deste domingo. O Senhor Jesus Cristo é o Rei da história, o Senhor da história. É Deus que veio até nós e nós o celebramos há pouco tempo no Natal. A liturgia, neste ano de 2015, nos reserva o Evangelho de São Marcos para os textos do domingo. E hoje, esse trecho abre um pouco a possibilidade de compreendermos um pouco o sentido de todo o Evangelho de São Marcos, que é apresentar Jesus Cristo. Nem tanto falar dos fatos, dos acontecimentos, das palavras, mas apresentar Jesus Cristo. E as pessoas se perguntam, quem é este? E o Evangelho de hoje nos traz um pouco esta inquietação. As pessoas contemporâneas de Jesus, do tempo de Jesus, vendo os seus gestos, a sua palavra, aquilo que ele fazia, se perguntam, quem é este homem? Jesus está na sinagoga e sabemos que a sinagoga é o local onde os judeus se encontravam para a oração, para ouvir a leitura da Torá, da Palavra de Deus, do Antigo Testamento.
ouviam com piedade, com devoção, os textos da Sagrada Escritura e se colocavam diante destes textos para compreender a sua história, o seu dia a dia. Neste trecho de hoje, um homem diz, o texto sagrado, um homem estava na sinagoga possuído por um demônio. Quando Jesus ensina na sinagoga, então este demônio se manifesta e questiona Jesus. O que queres de nós? Pergunta aquele homem. Reconhecendo quase que a necessidade de não estar ali naquela sinagoga, ou seja, o demônio, o mal não deve estar presente nesse ambiente, mas estava ali. Quando Jesus ensina, o mal se manifesta, o demônio se manifesta. E Jesus então expulsa o demônio daquele homem. Duas coisas nos chamam a atenção neste trecho do Evangelho. Primeiro, o fato de o demônio estar presente num lugar sagrado, num lugar onde a palavra de Deus é proclamada, num lugar onde a palavra de Deus é partilhada. Segunda coisa, o reconhecimento do demônio de que Jesus era o Filho de Deus. E o demônio diz, nós sabemos quem tu és. No Evangelho de São Marcos nós encontramos isso. O próprio Deus se manifesta dizendo, este é o meu Filho amado. As pessoas reconhecem a Jesus. E o demônio também reconhece. O que quer dizer este trecho do Evangelho? Jesus não é apenas uma personagem da história. Não é alguém que passou pela história. Não é um profeta apenas. Jesus Cristo é Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Está sobre tudo e sobre todos. Isso nós cremos desde o princípio. Jesus Cristo é Deus que veio até nós, na nossa história. Diante do mal presente no meio da humanidade, e diz o texto, presente também naquele ambiente que deveria ser um ambiente de reconhecimento de Deus, o demônio não pode fazer outra coisa senão reconhecer a Deus. Nós temos às vezes a tentação de achar que o demônio é alguma coisa totalmente distante, que não se aproxima. E nós sabemos, por experiência, que não é assim. Está muito próximo, muito perto, convive o dia a dia. E quando nós abrimos um pouco a possibilidade, o demônio se apresenta na nossa existência. Por isso que é preciso sempre estar sempre assegurado pela palavra de Deus, assegurado pelos sacramentos que nós devemos receber, assegurado por aquilo que é o ensinamento de Jesus Cristo. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não relativizar a presença de Deus, mas fortalecê-la sempre. Jesus, na sinagoga, expulsa aquele demônio. E depois de que o demônio o reconhece como o Messias, como Deus, como o Filho do Altíssimo. O fato de reconhecer a Deus não modifica a natureza do mal, continua sendo mal. Aliás, o mal permanece sendo mal mesmo estando diante do bem. Aliás, é assim. Diante de Deus, o mal se apresenta, não tem como não ser. Se temos o bem e o mal, os dois se identificam aos outros. O bem e o mal são percebidos, são identificados pelas pessoas. Por isso, quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, o demônio vai embora, o homem permanece. A criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, resgatada por Cristo, essa pessoa
permanece íntegra. Deus vai expulsando o mal da vida das pessoas na medida também em que a pessoa consegue reconhecer a Deus. Na medida em que a pessoa consegue procurar Deus. Nós vemos neste evangelho que aquele homem foi até a sinagoga. Ou seja, procurou Deus. Mesmo quando o mal está presente, ele não pode fazer tudo. Existe lá no fundo da alma do ser humano a liberdade de decidir. E em alguns momentos a pessoa humana tem a possibilidade de tomar uma decisão. Se essa decisão tomada for em direção a Deus, ela começa a vencer o mal que está presente nela e nas suas circunstâncias. Fiquemos sempre atentos para decidir sempre um passo novo, um projeto novo para Deus, para aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Pois Deus, se nos fez a sua imagem e semelhança, quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, porque a nossa felicidade é a sua própria realização, é a realização do seu projeto para todos nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos hoje convidados a ficarmos atentos. O Senhor Deus deve fazer parte da nossa vida. Jesus Cristo é aquele que nos defende, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece para vencermos o mal. E nós sabemos que isso é possível. Mesmo se o mal estiver presente, nós podemos em algum momento nos decidir por ele. Por isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós atentamente escutamos e deixamos esta palavra penetrar a nossa vida, nós nos comprometemos com aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para a nossa existência. A felicidade completa. Ele nos dá a sua força, a sua coragem, o seu dinamismo para sermos cada vez mais instrumentos de amor e de paz. Quando o Senhor Jesus Cristo nos fortalece, Ele também faz com que a nossa vida seja um sinal luminoso, um sinal de que é possível vencer todo o mal. Nós estamos agora nos preparando, daqui a pouco vamos começar um tempo novo. Este tempo novo que nós iniciaremos daqui a pouco é um tempo exigente de preparação, um tempo que nos remete à vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. Que nós saibamos participar destes dias para que possamos chegar ao encontro do Senhor, possamos chegar com todos os irmãos e irmãs ao encontro do Senhor.